Pare por um instante. Se a sua vida não está andando, não é falta de esforço. Existe algo silencioso travando você. E o mais perigoso é que você não percebe. Se você continuar ignorando isso, nada muda. Mas se você entender o que está acontecendo, tudo pode começar a mudar, e hoje. Permaneça comigo, porque você não chegou aqui por acaso. Eu sei como tem sido difícil. Eu sei que existe algo dentro de você que está cansado de lutar sozinho. E talvez ninguém ao seu redor perceba o peso que você carrega em silêncio. Mas existe uma verdade que precisa ser dita agora. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Isso não é apenas uma frase antiga. Isso é um grito de alguém que chegou no limite, de alguém que já tentou de tudo e ainda assim se vê preso. Talvez você esteja assim agora, sentindo que o dinheiro não vem, que as portas não se abrem, que por mais que você tente ganhar, algo trava, algo bloqueia, algo impede. E o mais perigoso não é a falta de dinheiro, é a sensação de estar sendo travado por algo que você não consegue explicar. Como se existisse uma força silenciosa, atrasando a sua vida, te mantendo no mesmo lugar enquanto outros avancam. Você não chegou aqui por acaso. Eu sei como tem sido difícil. Eu sei que existe algo dentro de você que está cansado de lutar sozinho. E talvez ninguém ao seu redor perceba o peso que você carrega em silêncio. Mas existe uma verdade que precisa ser dita agora. Existe algo acontecendo no invisível que você ainda não conseguiu enxergar. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Isso não é apenas uma frase antiga. Isso é um grito. Um grito de alguém que chegou no limite, de alguém que já tentou de tudo, e ainda assim se vê preso, sufocado, atrasado na vida. Talvez você esteja assim agora, sentindo que o dinheiro não vem, que as portas não se abrem, que por mais que você tente ganhar dinheiro, algo trava, algo bloqueia, algo impede. E o mais perigoso não é a falta de dinheiro, é a sensação de estar sendo travado por algo que você não consegue explicar. Como se existisse uma força silenciosa atrasando a sua vida, te mantendo no mesmo lugar enquanto outros avançam. Mas o Salmo revela algo que poucos percebem. Não é só sobre pedir ajuda. É sobre reconhecer que existe uma batalha acontecendo. E essa batalha não é só externa. Ela é espiritual. Ela é emocional. Ela é mental. E talvez você tenha sido ensinado a ignorar isso. Mas presta atenção agora, porque essa pode ser a virada que você precisava. Quando ele diz apressa-te, ele não está pedindo com calma. Ele está clamando com urgência. Isso significa que existe um momento, um ponto exato, onde você para de aceitar a escassez, onde você para de aceitar viver endividado, onde você para de aceitar não conseguir sair das dívidas e decide finalmente se posicionar, porque existe algo que quase ninguém te conta. A escassez não começa no bolso, ela começa na mente e se infiltra no espírito. E quando isso acontece, você começa a se acostumar com pouco, começa a aceitar menos, começa a acreditar que não nasceu para prosperar, mas isso é uma mentira silenciosa. E quanto mais você acredita nisso, mais distante a abundância fica. Agora escuta isso com atenção. Os que procuram a sua queda não são apenas pessoas, são pensamentos. São crenças, são padrões que foram implantados ao longo da sua vida, e eles trabalham contra você todos os dias. Eles sussurram que você não vai conseguir, que dinheiro é difícil, que riqueza não é para você. E pouco a pouco, eles drenam sua energia, sua fé, sua direção. Mas o Salmo diz algo poderoso. Fiquem envergonhados os que procuram a minha alma. Isso é uma declaração de guerra. Isso é alguém que decidiu que não aceita mais viver assim. E talvez esse seja o momento que você estava esperando. Porque no fundo você sabe, você sente, que não nasceu para viver limitado. Você sente que existe mais dinheiro, mais abundância, mais liberdade. Mas algo sempre te puxou para trás. E agora você começa a perceber que esse algo pode não ser só coincidência. Pode ser um padrão, pode ser um ciclo, pode ser algo que precisa ser quebrado. E tudo começa com consciência, porque quando você entende, você se liberta. E quando você se liberta, você muda tudo. Mas calma, isso é só o começo. No próximo passo,
Você vai enxergar o erro silencioso que mantém pessoas presas na escassez por anos, mesmo acreditando que estão fazendo tudo certo. E quando você perceber isso, você nunca mais vai enxergar sua vida da mesma forma. Existe um erro silencioso que está drenando a sua vida. E o mais perigoso é que ele não parece um erro. Pelo contrário, ele parece normal, parece comum, parece até aceitável. Mas é exatamente isso que mantém você preso. Porque enquanto você acredita que está tudo ok, a sua vida continua travada, sem que você perceba. E esse erro começa de forma quase invisível. Você acorda. Pensa nos problemas. Pensa nas contas. Pensa em como ganhar dinheiro. Mas ao invés de gerar movimento, isso gera peso. E esse peso se transforma em frequência. E essa frequência afasta exatamente aquilo que você mais precisa. O Salmo continua dizendo: voltem para trás os que me desejam mal. Agora presta atenção nisso. Nem todo mal vem de fora. Muitas vezes, o mal começa dentro. Na forma como você pensa. Na forma como você reage. Na forma como você se enxerga. Porque toda vez que você diz, minha vida não anda, você está reforçando isso. Toda vez que você diz, dinheiro é difícil, você está alimentando isso. E isso vai se acumulando, dia após dia. Pensamento após pensamento, até se tornar um padrão invisível, e esse padrão começa a comandar sua vida sem você perceber. Agora segura essa virada. Você não está apenas vivendo a sua realidade, você está repetindo ela, e isso explica por que tantas pessoas tentam sair das dívidas, mas voltam para o mesmo lugar, tentam ganhar dinheiro, mas nunca conseguem manter, tentam mudar de vida, mas sempre acontece algo que puxa para trás. Não é azar, é repetição. E repetição gera destino. Mas existe uma forma de quebrar esse ciclo. E ela começa quando você decide parar de alimentar aquilo que te destrói. Porque o que você alimenta, cresce. E o que você ignora, enfraquece. Agora me responde em silêncio. O que você tem alimentado todos os dias? Escassez? Ou abundância? Medo? Ou direção? Dúvida? Ou decisão? Porque Deus não trabalha na dúvida. Deus responde posicionamento. E o Salmo mostra isso com clareza. Existe uma separação acontecendo entre aqueles que continuam presos e aqueles que decidem se levantar. E essa decisão não é confortável. Ela exige ruptura. Ruptura com pensamentos antigos. Ruptura com padrões repetidos. Ruptura com tudo aquilo que te manteve pequeno até agora. E é aqui que a maioria para. Porque crescer dói. Mas permanecer travado custa muito mais caro. E talvez você já esteja sentindo isso, no seu bolso, na sua mente, na sua energia. Mas segura isso. Porque no próximo passo você vai entender por que algumas pessoas parecem avançar rápido, enquanto outras ficam anos no mesmo lugar. E quando você enxergar isso, vai perceber que nunca foi falta de sorte. Existe um padrão que separa quem prospera, de quem vive tentando. E ele não está onde a maioria pensa. Não está apenas no esforço. Não está apenas no trabalho. Não está apenas na quantidade de horas que você dedica. Está em algo mais profundo. Algo que quase ninguém te ensinou. Porque se fosse só esforço, todo mundo seria rico. Se fosse só querer, todo mundo sairia das dívidas. Mas você sabe que não é assim. Você já tentou, já se esforçou, já quis mudar. E mesmo assim, algo não aconteceu. E isso gera uma dor silenciosa, a dor de se sentir parado, enquanto a vida continua andando, a dor de ver outras pessoas avançando, enquanto você tenta entender o que está faltando. E é aqui que o Salmo traz uma revelação escondida. Virem as costas como recompensa da sua vergonha. Isso não é apenas sobre pessoas. Isso é sobre ciclos sendo quebrados. É sobre aquilo que te atrasava, perder força. É sobre aquilo que te travava, não conseguir mais te alcançar. Mas para isso acontecer, algo precisa mudar dentro de você. Porque enquanto você reage da mesma forma, a vida continua respondendo da mesma forma. Agora segura essa verdade. Você não muda sua vida tentando mais. Você muda sua vida pensando diferente. E isso pode parecer simples, mas não é. Porque sua mente foi treinada por anos para pensar em escassez, para focar no problema, para antecipar o pior. E isso cria um estado constante de defesa. E quem vive em defesa não constrói, só sobrevive. E sobreviver nunca vai te levar para a abundância.
Agora entende isso. Prosperidade exige expansão, e expansão exige fé. Mas não uma fé passiva, uma fé ativa, uma fé que decide, uma fé que age, uma fé que sustenta, mesmo quando nada mudou ainda. E aqui está o ponto que muda tudo. A maioria das pessoas espera ver, para acreditar, mas quem prospera, acredita antes de ver. E isso muda completamente o jogo, porque quando você muda o que acredita, você muda o que sente. Quando muda o que sente, você muda o que faz. E quando muda o que faz, você muda o resultado. Mas existe algo ainda mais profundo, algo que está travando muita gente, e quase ninguém fala sobre isso. É o prazer inconsciente de permanecer onde está. Sim, existe uma parte sua que se acostumou com a escassez, que se acostumou com a dificuldade, que aprendeu a viver no limite. E essa parte resiste à mudança. E toda vez que você tenta crescer, ela puxa você de volta, com medo, com dúvida, com sabotagem. Mas isso pode ser quebrado, e começa com consciência. Porque aquilo que você enxerga, você pode transformar. E aquilo que você transforma, deixa de te controlar. Agora fica comigo, porque no próximo passo, você vai enxergar o sinal mais perigoso de que ainda está preso nesse ciclo. E como sair disso antes que mais tempo da sua vida seja perdido. Existe um sinal silencioso, que revela se você ainda está preso ou se já começou a se libertar. E ele aparece nos momentos mais simples, quando você recebe uma notícia, quando você vê alguém prosperando, quando você pensa no seu próprio futuro, porque é exatamente nesses instantes que a sua verdade interna se revela. Se dentro de você surge comparação, frustração ou sensação de atraso, isso mostra que ainda existe um conflito entre aquilo que você deseja e aquilo que você acredita ser possível. E esse conflito drena sua energia. Agora presta atenção nisso. O Salmo diz: "Folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam." Isso parece simples, mas é extremamente profundo, porque aqui, alegria não é consequência, é posicionamento. Ou seja, antes de tudo mudar, antes do dinheiro chegar, antes de sair das dívidas, você escolhe se alegrar. E é exatamente isso que quebra o padrão, porque quem vive esperando melhorar para se sentir bem, fica preso. Mas quem decide se posicionar mesmo antes, ativa algo diferente. E aqui entra uma verdade desconfortável. Talvez você tenha condicionado sua felicidade ao resultado. Talvez você tenha dito para si mesmo: quando eu ganhar dinheiro, eu vou me sentir melhor. Quando eu sair das dívidas, eu vou ter paz. Mas isso cria uma armadilha, porque você coloca o controle fora de você. E enquanto isso acontece, sua energia continua presa. Agora entende isso. A abundância não começa no dinheiro. Ela começa na sua postura, na forma como você encara a vida, na forma como você se posiciona diante do invisível. E isso exige maturidade, porque é fácil acreditar quando tudo está bem. Difícil é manter a fé quando nada ainda mudou. Mas é exatamente aí que tudo começa a mudar, porque Deus responde consistência, e não emoção passageira. Agora segura essa virada. Talvez você não esteja sem resposta. Talvez você esteja em processo. Mas como você não vê, você desacredita. E quando desacredita, você interrompe o que estava sendo construído e volta para o início. E isso cria um ciclo invisível, de começar, parar, recomeçar e nunca concluir. E isso cansa. Cansa a mente, cansa o coração, cansa a esperança. Mas existe uma forma de sair disso, e ela começa com uma decisão simples: permanecer. Mesmo sem sinais, mesmo sem prova, mesmo sem garantia. Porque quem permanece, acessa o que a maioria nunca alcança. Agora fica comigo, porque no próximo passo, você vai entender por que algumas pessoas quase chegam lá, mas sempre perdem tudo no final. E isso pode estar acontecendo com você, sem que você perceba. Existe um momento crítico na vida de quem está tentando mudar. Um ponto exato, onde tudo começa a se alinhar. Mas ao invés de avançar, a pessoa recua. E esse é um dos padrões mais perigosos, porque ele cria a ilusão de progresso, mas termina em frustração. Talvez você já tenha vivido isso, quando parecia que as coisas iam dar certo, quando uma oportunidade apareceu, quando o dinheiro começou a entrar, e de repente, tudo desmoronou, e você não entendeu o porquê. Mas o Salmo revela algo profundo. Eu, porém, estou aflito
e necessitado. Isso mostra consciência, mostra honestidade espiritual, porque aqui não existe negação, existe reconhecimento. E isso muda tudo, porque muita gente tenta fingir força, tenta fingir controle, tenta fingir que está tudo bem, mas por dentro está quebrada. E essa desconexão impede a transformação. Agora entende isso. Deus não responde personagem. Deus responde verdade. E quando você reconhece, eu estou aflito, eu estou cansado, eu preciso de ajuda, você se abre. E é nesse espaço que a mudança entra. Mas aqui existe um detalhe importante. Reconhecer não é permanecer. É o primeiro passo para sair, porque existe um risco. Se você se identifica demais com a dor, você começa a viver nela. E isso vira identidade. E quando vira identidade, você protege aquilo, mesmo que esteja te destruindo. Agora segura essa revelação. Talvez você não esteja preso apenas pelas circunstâncias. Talvez você esteja preso pela versão de si mesmo, que se acostumou a ser. A pessoa que luta, a pessoa que sofre, a pessoa que nunca consegue. E enquanto você sustenta essa identidade, qualquer tentativa de mudança parece ameaçadora. Porque crescer exige deixar de ser quem você foi. E isso assusta, mas também liberta. Agora conecta isso com dinheiro. Se no fundo você acredita que ganhar dinheiro é difícil, que sair das dívidas é impossível, que a abundância não é para você, você sempre vai encontrar um jeito de voltar para o mesmo lugar, mesmo sem perceber. E isso não é falta de capacidade, é programação. Mas toda programação pode ser reescrita. E começa com consciência, continua com decisão e se fortalece com repetição. Agora fica comigo, porque no próximo passo, você vai descobrir o gatilho invisível que ativa a mudança real e que separa, de uma vez por todas, quem continua tentando de quem finalmente rompe o ciclo. Existe um gatilho invisível que muda completamente a direção da sua vida. E ele não depende de dinheiro, não depende de oportunidade, não depende de sorte. Ele depende de um único momento, um momento de decisão interna, silencioso, profundo, irreversível. É quando você para de negociar com a sua própria limitação e decide, isso termina em mim. E quando essa decisão acontece, algo muda, mesmo que nada do lado de fora tenha mudado ainda, porque a mudança real sempre começa dentro. O Salmo termina dizendo, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Isso não é apenas fé, isso é alinhamento. É quando você para de tentar resolver tudo sozinho e entende que existe uma força maior que responde ao seu posicionamento. Mas presta atenção nisso. Essa força não responde desespero, ela responde direção. Porque desespero gera confusão, mas direção gera movimento. Agora me responde, você tem vivido em desespero ou em direção? Porque isso define tudo. Quem vive em desespero, age por impulso, decide por medo, recua por insegurança. Mas quem vive em direção, mesmo com medo, continua mesmo sem ver, avança mesmo cansado, permanece. E isso cria algo poderoso, consistência. E consistência é o que constrói abundância. Não é um dia bom, não é uma semana produtiva. É repetição alinhada. Agora segura essa virada. Talvez você esteja esperando um grande sinal, uma grande oportunidade, um grande dinheiro, uma grande mudança. Mas a verdade é outra. As maiores transformações começam pequenas. Uma decisão, um pensamento, um novo posicionamento. E isso vai se acumulando até se tornar inevitável. Mas existe um detalhe. A maioria abandona no meio, porque não vê resultado imediato. E é exatamente por isso que continua no mesmo lugar. Agora entende isso. Você não é bloqueado porque não consegue. Você é bloqueado porque não sustenta. E sustentar exige algo raro. Disciplina emocional. Porque não é sobre fazer quando está motivado. É sobre fazer mesmo quando não está. E isso separa completamente os resultados. Agora conecta isso com a sua realidade. Quantas vezes você começou algo e parou? Quantas vezes você acreditou e depois duvidou? Quantas vezes você quase saiu das dívidas, mas voltou? Isso não é coincidência. Isso é padrão. Mas padrão pode ser quebrado. E você está começando a fazer isso agora, mesmo que ainda não perceba. Porque consciência já é ruptura. Agora fica comigo. Porque no próximo bloco você vai entender o erro final que mantém pessoas presas por anos. E quando você enxergar isso, vai perceber que esteve muito perto mais vezes do que imaginava. Existe
Um erro final, um dos mais perigosos, porque ele acontece justamente quando tudo começa a melhorar, e por isso quase ninguém percebe. É o momento em que a pessoa relaxa cedo demais, quando ela começa a sentir um pequeno avanço, um pequeno alívio, um pequeno progresso, e então ela diminui a intensidade, e isso quebra o fluxo. Agora presta atenção nisso. O Salmo diz: Senhor, não te detenhas. Isso é profundo, porque não é apenas um pedido, é um entendimento de que o processo não pode ser interrompido. E isso vale para você também, porque muitas vezes não é a falta de início que te trava, é a falta de continuidade. Você começa bem, se anima, ganha um pouco de dinheiro, vê um sinal, e então desacelera, duvida ou se distrai, e isso faz tudo voltar ao ponto inicial. Agora segura essa verdade. Crescimento exige constância, mas prosperidade exige sustentação, porque crescer é chegar, mas prosperar é permanecer. E aqui está o ponto crítico. Muita gente consegue ganhar dinheiro, mas não consegue manter, consegue sair das dívidas, mas depois volta, consegue avançar, mas não sustenta, e isso gera um ciclo frustrante, de subir e cair repetidamente. Agora entende isso. Você não precisa apenas chegar em um novo nível. Você precisa se tornar alguém que pertence a esse nível. E isso exige mudança interna, mudança de mentalidade, mudança de comportamento, mudança de padrão. Porque se você volta a pensar como antes, você volta a viver como antes. Simples assim. Agora segura essa revelação. O problema não é alcançar a abundância. É sustentar a identidade de alguém abundante. Porque isso exige consistência. E consistência exige decisão diária. Não uma vez todos os dias. Mesmo quando ninguém vê. Mesmo quando parece que não está acontecendo. Mesmo quando é difícil. E é exatamente aqui que a maioria desiste. Mas quem permanece muda completamente de vida. Agora respira fundo. Porque você está entendendo algo que muda destinos. E no próximo bloco, eu vou te mostrar o ponto exato, onde a virada definitiva acontece. E por que algumas pessoas, depois de anos, tentando finalmente conseguem, e nunca mais voltam atrás. Existe um momento exato, onde tudo muda. E esse momento não é visível. Ele não vem com aviso, não vem com sinal claro, não vem com confirmação externa. Ele acontece em silêncio. Dentro de você, é o instante em que você decide que não volta mais. Não volta para o mesmo pensamento, não volta para o mesmo padrão, não volta para a mesma versão de si. E isso cria uma ruptura real, porque até então você tentava mudar, mas ainda mantinha uma porta aberta para voltar ao antigo. E enquanto essa porta existe, você não avança de verdade. Agora presta atenção nisso. Muita gente diz que quer abundância, mas ainda mantém vínculo com a escassez. Ainda pensa como antes, ainda reage, como antes, ainda se vê como antes. E isso trava tudo, porque você não pode viver duas realidades ao mesmo tempo. Ou você se posiciona, ou você repete. E aqui entra uma verdade forte. A mudança real começa quando você aceita que não tem mais plano B, que viver no limite não é mais uma opção, que continuar endividado não é mais aceitável, que ganhar dinheiro não é mais um desejo distante, mas uma decisão. Agora conecta isso com o Salmo. Tu és o meu libertador. Libertador não atua onde existe apego. Libertador atua onde existe entrega. E entrega exige coragem, porque entregar é parar de controlar, é parar de tentar resolver tudo sozinho. É confiar mesmo sem ver. E isso assusta, mas também liberta. Agora segura essa virada. Talvez você esteja tentando mudar sua vida sem realmente abrir mão da antiga. Talvez você queira prosperar, mas ainda alimenta pensamentos de escassez. Talvez você queira sair das dívidas, mas ainda age com medo. E isso cria um conflito interno. E conflito gera atraso. Agora entende isso. Clareza gera velocidade. E decisão gera direção. Mas divisão interna gera estagnação. E é por isso que muitas pessoas ficam anos no mesmo lugar. Porque nunca decidiram completamente. Agora me escuta com atenção. Você não precisa de mais informação. Você precisa de decisão. Porque informação sem ação é ilusão. E ação sem decisão é instável. Mas quando você decide tudo, começa a se alinhar, mesmo que ainda não seja visível. Agora fica comigo, porque no próximo bloco você vai entender o que acontece depois dessa decisão. E por que muitas pessoas mesmo, decidindo ainda enfrentam um último teste, antes da verdadeira abundância chegar.
Depois da decisão vem o teste. E esse é o ponto que confunde muita gente, porque a pessoa decide mudar, se posiciona, alinha sua mente. E então as coisas parecem piorar. E ela pensa, não está funcionando. Mas na verdade está. Agora presta atenção nisso. Toda mudança real passa por um teste. Não para te parar, mas para te fortalecer. Porque sem estrutura interna você não sustenta crescimento. E é exatamente isso que acontece aqui. Você começa a mudar, e a vida começa a te observar. Sim, como se tudo estivesse verificando. Se você realmente mudou, ou se foi só um momento emocional. E esse teste aparece de várias formas. Desafios inesperados, dúvidas internas, situações que parecem repetir o passado. E aqui está o perigo. Se você reage como antes, você prova que ainda não mudou, e o ciclo continua. Mas se você se posiciona diferente, você rompe. E isso muda tudo. Agora conecta isso com a sua realidade. Quantas vezes você tentou mudar e, quando veio a dificuldade, você desistiu? Quantas vezes você começou a ganhar dinheiro, mas diante de um problema voltou para o medo? Quantas vezes você quase saiu das dívidas, mas diante de um imprevisto, desorganizou tudo? Isso não foi o fim, foi o teste. E talvez você não tenha percebido. Agora entende isso. O teste não vem para te parar, ele vem para revelar. Se você está pronto, e pronto, não significa perfeito, significa consistente, significa firme, significa decidido. Agora segura essa revelação. A maioria das pessoas desiste um passo antes da virada, porque interpreta o teste como fracasso. Mas quem entende permanece, e quem permanece atravessa, e quem atravessa acessa um novo nível. Agora escuta isso com atenção. Talvez você esteja exatamente nesse ponto, achando que está dando errado, quando na verdade está prestes a acontecer. Mas tudo depende de uma coisa. Sua resposta. Você vai reagir como antes, ou vai se posicionar como alguém que mudou, porque essa resposta define o seu próximo nível. Agora fica comigo, porque no próximo bloco eu vou te mostrar o sinal claro de que você passou pelo teste, e que a sua vida está prestes a entrar em um novo ciclo de abundância. E quando você perceber isso, vai entender que nada foi em vão. Existe um sinal claro de que você atravessou o teste, mas quase ninguém percebe quando isso acontece. Não vem com anúncio, não vem com celebração, não vem com aplausos. Vem com uma sensação diferente, silenciosa, firme, como se algo dentro de você tivesse finalmente se estabilizado. Você ainda tem desafios, ainda tem contas, ainda pensa em dinheiro, ainda deseja sair das dívidas, mas agora existe algo novo. Uma calma que não depende mais das circunstâncias. Uma certeza que não precisa mais de confirmação externa. E isso muda completamente o jogo. Você começa a perceber que já não reage como antes. Aquilo que antes te desestabilizava, agora só passa. Aquilo que antes tirava seu sono, agora não tem mais o mesmo poder. E isso não significa que a vida ficou perfeita. Significa que você mudou. E quando você muda, tudo começa a responder de forma diferente. Porque o mundo externo sempre responde ao mundo interno, mesmo que isso demore um pouco para se manifestar. O Salmo diz, de forma direta e poderosa, que aqueles que buscam ao Senhor se alegram e declaram continuamente que Deus é engrandecido. Isso revela um padrão espiritual que poucos entendem. A constância da declaração. Não é algo que você faz uma vez. Não é algo que você diz apenas quando está bem. É contínuo. É repetido. É sustentado mesmo quando não há sinais visíveis. E isso cria um estado interno que sustenta a transformação. Agora presta atenção nisso. Quando você começa a sustentar esse estado, você deixa de viver por reação e passa a viver por direção. Você não acorda mais sendo empurrado pelos problemas. Você acorda sabendo para onde está indo. E isso, mesmo que pareça simples, é o que separa quem vive sobrevivendo de quem começa a prosperar de verdade. Porque prosperidade não é apenas ganhar dinheiro. É ter direção com o dinheiro, com a vida, com as decisões. E nesse ponto, algo interessante começa a acontecer. O dinheiro começa a se aproximar de você, de formas que antes não aconteciam. Pequenas oportunidades surgem. Ideias aparecem. Conexões inesperadas começam a acontecer. E não é sorte, é alinhamento. Você deixou de repelir e começou a permitir. Você deixou de duvidar e começou a sustentar. E isso cria um campo completamente diferente ao seu redor. Mas cuidado, porque é exatamente aqui que muitas pessoas se distraem. Elas começam a ver sinais e relaxam.
começam a ver movimento e perdem consistência. E isso pode atrasar novamente o processo. Por isso, o Salmo insiste na continuidade. Engrandecido seja Deus continuamente. Ou seja, não pare, não interrompa, não volte ao padrão antigo, porque agora você está mais perto do que nunca. E talvez você esteja sentindo isso agora, uma mudança sutil, uma percepção diferente, como se algo estivesse começando a se organizar. E você não sabe explicar exatamente o que é, mas sente. E esse sentimento não é por acaso. É sinal de que algo já começou, mesmo que ainda não esteja visível. Agora segura isso com atenção, porque no próximo bloco, você vai entender como transformar esse momento em aceleração real, como sair dessa fase de transição e entrar, de fato, em um ciclo de crescimento contínuo. E isso é o que muda completamente o seu nível de vida. Existe uma diferença enorme entre começar a mudar e entrar em aceleração. E a maioria das pessoas para no meio do caminho porque não entende essa transição. Elas sentem melhora, percebem sinais, começam a ganhar dinheiro aos poucos, mas não conseguem transformar isso em constância. E sem constância, não existe crescimento sustentado. A aceleração começa quando você para de depender do estado emocional para agir. Porque se você só faz quando está bem, você cria um padrão instável. E instabilidade não sustenta a abundância. Agora entende isso com profundidade. A sua vida atual não é resultado de um dia, é resultado de repetição. E o seu novo nível também será construído da mesma forma. O Salmo reforça algo que parece simples, mas é extremamente estratégico. Aqueles que amam a salvação dizem continuamente: não é ocasional, não é quando sobra tempo, não é quando tudo está bem, é contínuo. Isso cria uma programação interna, uma repetição que molda a sua identidade. E identidade define comportamento. E comportamento define resultado. Agora conecta isso com dinheiro. Se você ainda se vê como alguém que luta para pagar contas, você vai continuar lutando, mesmo que o dinheiro comece a entrar. Mas se você começa a se ver como alguém que constrói, que organiza, que cresce, que sustenta, suas decisões mudam. E quando suas decisões mudam, sua realidade acompanha. E aqui está o ponto de virada. Você não constrói abundância esperando grandes acontecimentos. Você constrói abundância dominando pequenas decisões diárias. Como você pensa, como você fala, como você reage, como você administra o pouco que já tem. Porque quem não sustenta o pouco, não sustenta o muito. Agora presta atenção nisso. Talvez você esteja esperando ganhar muito dinheiro para começar a se organizar. Mas o caminho é o inverso. Você se organiza primeiro e o dinheiro responde depois. Você se posiciona primeiro e as oportunidades aparecem depois. Você se torna primeiro e a realidade acompanha depois. E isso exige maturidade, porque não é imediato, não é instantâneo, mas é inevitável para quem sustenta. E aqui entra um ponto que separa completamente os resultados. Paciência ativa. Não é esperar parado. É continuar em movimento, mesmo sem ver tudo ainda. É confiar enquanto constrói. Agora segura essa revelação. A aceleração não acontece quando tudo melhora. Ela acontece quando você mantém o ritmo mesmo sem melhora visível. Porque é nesse ponto que a maioria desacelera. E quem continua, dispara. Simples assim. E talvez você esteja exatamente nesse momento agora, entre a dúvida e a continuidade, entre parar ou avançar. E essa escolha, mesmo que pareça pequena, define o seu próximo ciclo. Agora fica comigo, porque no próximo bloco você vai entender como consolidar essa aceleração e transformar isso em um novo padrão definitivo. Um padrão onde sair das dívidas deixa de ser um objetivo e passa a ser uma realidade já superada, onde ganhar dinheiro deixa de ser esforço e passa a ser consequência. E quando isso acontecer, você vai perceber que tudo começou aqui, nesse ponto, nessa decisão de continuar. Existe um ponto em que a aceleração deixa de ser esforço e começa a se tornar natural. E esse ponto não é quando tudo está resolvido, mas quando você já não se reconhece mais na versão antiga de si mesmo. É quando voltar para o padrão anterior começa a incomodar, quando pensar pequeno começa a parecer estranho, quando aceitar menos já não faz mais sentido. E isso é um dos sinais mais fortes de transformação real. Você começa a perceber que sua relação com o dinheiro mudou. Antes, cada conta gerava ansiedade, cada gasto gerava medo,
Cada tentativa de ganhar dinheiro vinha carregada de tensão, mas agora existe mais clareza, mais consciência, mais domínio. Você ainda tem objetivos, ainda quer crescer, ainda quer sair completamente das dívidas, mas já não se sente perdido no processo. Existe direção, e quando existe direção, existe poder. Porque a maioria das pessoas não fracassa por falta de esforço. Elas fracassam por falta de direção. Elas se movimentam muito, mas sem alinhamento. E isso gera desgaste, não resultado. Agora você começa a entender que menos ação, com mais consciência, gera muito mais impacto do que movimento constante sem estratégia. O Salmo revela algo que passa despercebido para muitos. Aqueles que buscam se alegram. Aqueles que amam declaram continuamente. Existe intenção e existe constância. Não é sobre fazer mais. É sobre fazer alinhado. E isso muda completamente o resultado. Porque quando você está alinhado, até pequenas ações produzem grandes efeitos. Agora presta atenção nisso. Você não precisa de mais esforço. Você precisa de mais precisão. Porque quando você pensa certo, decide certo e age certo, o resultado se torna consequência. E isso vale para tudo. Para dinheiro, para decisões, para oportunidades, para crescimento. Tudo começa a responder melhor quando você se posiciona melhor. E aqui entra um ponto que muda completamente o jogo. Você começa a confiar mais em si mesmo. Não por arrogância, mas por clareza. Você começa a perceber que consegue, que é capaz, que não está mais perdido. E essa confiança não vem de palavras. Vem de repetição. Vem de pequenas vitórias acumuladas. Vem de consistência. E quando isso acontece, algo muito importante muda. Você para de buscar validação externa. Você para de precisar que alguém confirme se está no caminho certo. Você sente. E essa sensação te guia. E isso é extremamente poderoso, porque reduz ruído, reduz dúvida e aumenta a velocidade. Agora segura isso com atenção, porque no próximo bloco você vai entender como transformar essa nova fase em estabilidade real, como parar de oscilar entre avanço e recuo, e como consolidar de vez um padrão onde a abundância deixa de ser algo distante e passa a ser parte natural da sua vida. Existe uma diferença enorme entre crescer e se estabilizar em um novo nível. Crescer é avançar. Estabilizar é permanecer. E a maioria das pessoas até consegue crescer por um tempo, mas não consegue sustentar. E isso cria um ciclo desgastante. Avança um pouco, recua. Conquista algo, perde depois. E isso cansa mais do que não sair do lugar. A estabilidade começa quando você entende que não pode mais negociar com aquilo que já decidiu. Quando você para de abrir exceções para velhos padrões. Quando você não se permite mais voltar ao comportamento que te trouxe até aqui. E isso exige firmeza, porque não é confortável, mas é necessário. O Salmo mostra um homem que reconhece sua aflição, mas não negocia sua fé. Ele declara, ele clama, ele se posiciona. E isso revela algo profundo. Você pode sentir, mas não pode se render ao sentimento. Você pode ter medo, mas não pode decidir com base nele. Você pode estar cansado, mas não pode parar por causa disso. Agora conecta isso com sua realidade. Quantas vezes você sabia o que precisava fazer, mas não fez? Quantas vezes você decidiu mudar, mas voltou atrás? Quantas vezes você começou a se organizar, mas se permitiu relaxar? Isso não foi falta de capacidade. Foi falta de sustentação. E sustentação vem de identidade. Quando você se vê como alguém disciplinado, você age como tal. Quando você se vê como alguém organizado, você mantém. Quando você se vê como alguém que prospera, você protege o que constrói. E isso muda completamente sua relação com o dinheiro. Agora entende isso. Sair das dívidas não é só pagar contas. É se tornar alguém que não volta para elas. Ganhar dinheiro não é só receber. É saber manter, multiplicar e direcionar. E isso exige um novo padrão interno. Um padrão que não aceita mais o antigo. E aqui está a virada definitiva. Você começa a proteger sua energia. Você começa a filtrar o que entra na sua mente. Você começa a escolher melhor com quem anda, o que consome, o que acredita. Porque você entende que tudo isso influencia diretamente o seu resultado. E quando você chega nesse nível, algo muda de forma irreversível. Você não depende mais de motivação. Você funciona por decisão. E decisão sustentada cria resultado inevitável. Agora segura isso.
porque no próximo bloco você vai entender como ativar o fluxo contínuo de crescimento. Um estado onde oportunidades começam a surgir com mais frequência, onde ganhar dinheiro se torna mais natural e onde sua vida entra em um ritmo completamente diferente do que você já viveu. E é nesse ponto que a maioria olha para trás e percebe: não foi sorte, não foi acaso, foi construção, foi posicionamento, foi permanência. Existe um estado onde tudo começa a fluir de forma diferente. E não, isso não significa ausência de problemas, significa presença de direção. Você continua vivendo desafios, continua tendo responsabilidades, continua lidando com dinheiro, contas e decisões. Mas agora existe um ritmo, existe uma ordem, existe uma clareza que antes não existia. Você começa a perceber que aquilo que antes parecia pesado, agora se torna parte do processo. Você não foge mais das responsabilidades. Você assume, você organiza, você resolve. E isso muda completamente sua relação com a vida, porque você deixa de ser alguém que reage e passa a ser alguém que conduz. O Salmo revela uma chave poderosa quando mostra alguém que, mesmo aflito, continua declarando, continua buscando, continua se posicionando. Isso mostra que o fluxo não depende da ausência de dificuldade, ele depende da constância no posicionamento. E isso é libertador, porque significa que você não precisa esperar tudo melhorar para avançar. Agora presta atenção nisso. O fluxo começa quando você para de interromper a si mesmo. Quando você para de duvidar no meio do caminho. Quando você para de desacelerar sempre que algo dá errado. Porque não é o problema que te trava. É a forma como você responde a ele. E aqui está uma virada importante. Você começa a resolver as coisas mais rápido. Aquilo que antes te paralisava por dias, agora você resolve em horas. Aquilo que antes te consumia emocionalmente, agora você administra com mais equilíbrio. E isso cria velocidade. E velocidade muda resultado. Agora conecta isso com dinheiro. Quando você entra nesse estado, você começa a tomar decisões financeiras melhores. Você pensa antes de agir. Você organiza antes de gastar. Você constrói antes de consumir. E isso cria um efeito acumulativo poderoso. Pequenas decisões certas, repetidas ao longo do tempo, geram grandes resultados. E nesse ponto, algo começa a acontecer. O dinheiro deixa de ser apenas uma necessidade e começa a se tornar uma ferramenta. Uma ferramenta de construção, de liberdade, de expansão. E isso muda completamente sua mentalidade. Porque você deixa de correr atrás e começa a direcionar. Mas existe um detalhe importante. O fluxo precisa ser protegido, porque qualquer descuido pode abrir espaço para padrões antigos voltarem. E é por isso que a constância continua sendo essencial. Não como esforço pesado, mas como compromisso leve e contínuo. Agora segura isso, porque no próximo bloco você vai entender como transformar esse fluxo em expansão real, como sair do controle e entrar no crescimento. E como fazer com que a abundância deixe de ser apenas estabilidade e passe a ser multiplicação. Existe um momento em que você deixa de apenas manter e começa a expandir. E essa transição é decisiva, porque manter exige controle, mas expandir exige visão. E muitas pessoas conseguem organizar a vida, sair das dívidas, ganhar dinheiro de forma mais estável, mas travam na hora de crescer. E isso acontece porque crescer exige sair novamente da zona de conforto. Mesmo que agora seja uma zona melhor, mesmo que agora exista mais segurança, mesmo que agora exista mais controle. Expandir exige dar novos passos, exige assumir novos níveis de responsabilidade. O Salmo mostra alguém que não apenas pede ajuda, mas reconhece quem Deus é em sua vida. Auxílio. Libertador. Isso mostra confiança. E confiança é essencial para a expansão. Porque você só cresce de verdade quando confia no processo, quando confia no caminho, quando confia que pode sustentar o próximo nível. Agora presta atenção nisso. Muitas pessoas querem crescer, mas têm medo de perder o que já conquistaram. E esse medo trava, porque crescimento exige movimento. E movimento sempre envolve risco. Mas existe uma diferença entre risco inconsciente e expansão consciente. Quando você cresce com consciência, você não se joga. Você constrói, você planeja, você executa com estratégia, e isso reduz o risco,
e aumenta a probabilidade de crescimento consistente. E é exatamente isso que começa a acontecer com você agora. Você começa a enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas. Começa a pensar em formas de ganhar dinheiro que antes não considerava. Começa a ter ideias mais claras, mais estruturadas, mais viáveis. E isso não é acaso. É resultado de alinhamento. E aqui entra um ponto fundamental. Crescimento não é fazer tudo ao mesmo tempo. É escolher bem o que fazer. É direcionar energia para aquilo que realmente gera resultado. E isso exige foco. Porque quanto mais você cresce, mais distrações aparecem. Agora entende isso. O próximo nível não exige mais esforço. Exige mais inteligência. Exige mais estratégia. Exige mais consciência. Porque agora não é mais sobre sair do lugar. É sobre escolher para onde ir. E quando você começa a operar nesse nível, algo muda profundamente. Você deixa de viver no automático. Você passa a viver com intenção. E intenção direcionada cria crescimento inevitável. Agora fica comigo, porque no próximo bloco você vai entender como consolidar essa expansão e evitar o erro que faz muitas pessoas perderem tudo mesmo depois de crescer. E isso é mais comum do que parece. E quando você entender isso, você não só vai crescer, você vai permanecer crescendo. Existe um erro silencioso que faz muitas pessoas perderem tudo depois de crescer. E o mais perigoso é que ele não aparece no início. Ele surge depois que a pessoa começa a prosperar, depois que começa a ganhar dinheiro, depois que sente que finalmente saiu das dívidas e entrou em um novo nível. Esse erro se chama descuido. Não um descuido óbvio, mas um relaxamento interno. Uma sensação de que agora está tudo sob controle. E é exatamente nesse ponto que o antigo padrão tenta voltar. Não com força, mas com sutileza. Pequenas decisões erradas, pequenas concessões, pequenos desvios que parecem inofensivos, mas que, acumulados, começam a enfraquecer tudo que foi construído. O Salmo traz um pedido que parece simples, mas carrega uma profundidade enorme. Senhor, não te detenhas. Isso mostra a consciência de continuidade. Mostra que o processo não termina quando melhora. Mostra que a dependência, o alinhamento e o posicionamento precisam ser constantes. Agora presta atenção nisso. Muitas pessoas querem chegar, mas não se preparam para permanecer. E permanecer exige vigilância, exige consciência, exige lembrar constantemente quem você decidiu se tornar. Porque esquecer disso é o primeiro passo para voltar atrás. Você começa a perceber que manter o crescimento exige o mesmo nível de presença que foi necessário para sair do lugar. Talvez até mais, porque agora você tem mais a proteger, mais a administrar, mais a sustentar. E isso exige maturidade. Agora conecta isso com dinheiro. Não é difícil encontrar pessoas que ganharam muito e perderam tudo. Não porque não sabiam ganhar, mas porque não sabiam manter. Porque relaxaram. Porque deixaram padrões antigos voltarem. Porque perderam o controle interno. E aqui está a virada. Você começa a entender que prosperidade não é um evento. É um estado. Um estado que precisa ser cultivado, protegido e reforçado diariamente. Não com medo, mas com consciência. Não com tensão, mas com presença. E quando você vive assim, algo muda. Você não vive mais em extremos. Não vive mais no caos e depois na tentativa de controle. Você vive em equilíbrio. E equilíbrio sustentado gera crescimento contínuo. Agora segura isso com atenção, porque no próximo bloco você vai entender como transformar tudo isso em um novo padrão definitivo. Um padrão onde sua vida não oscila mais como antes. Onde a abundância não vem e vai. Ela permanece. Existe um ponto onde a mudança deixa de ser esforço e passa a ser identidade. E quando isso acontece, você não precisa mais lutar contra si mesmo. Você não precisa mais se forçar o tempo todo. Você simplesmente vive de acordo com aquilo que se tornou. E esse é o nível mais alto de transformação. Porque até aqui, você construiu, ajustou, corrigiu, decidiu, persistiu. Mas agora você consolida. Agora você se reconhece diferente. Você olha para trás e percebe que já não reage como antes. Já não pensa como antes. Já não aceita mais o que aceitava. E isso não aconteceu de um dia para o outro. Foi processo. Foi repetição. Foi escolha. Foi permanência. E agora se tornou natural. O Salmo mostra alguém que, mesmo aflito,
Sabia quem Deus era em sua vida. Auxílio, libertador. Isso é identidade espiritual. Não é algo que ele acessa só em momentos difíceis. É algo que ele carrega o tempo todo. E isso sustenta tudo. Agora conecta isso com você. Você começa a se ver como alguém que resolve, não como alguém que foge, como alguém que constrói, não como alguém que apenas tenta, como alguém que prospera, não como alguém que vive no limite. E isso muda tudo, porque identidade define limite. Se você se vê pequeno, você vive pequeno. Se você se vê em crescimento, você cresce. Se você se vê em abundância, você começa a atrair, sustentar e multiplicar. E aqui está o ponto mais importante. Você não precisa mais provar nada para ninguém. Não precisa mais buscar validação. Não precisa mais comparar seu caminho com o dos outros. Você sabe. E essa certeza silenciosa te mantém firme. Agora entende isso. A verdadeira abundância não é apenas dinheiro. É estabilidade interna. É clareza. É direção. É paz mesmo em meio ao movimento. E quando isso se torna parte de você, o dinheiro deixa de ser problema e passa a ser consequência. E nesse ponto, sair das dívidas já não é mais uma luta. É algo que ficou para trás. Ganhar dinheiro já não é mais um desafio constante. É parte do fluxo. E crescer deixa de ser um objetivo distante e passa a ser o seu estado natural. Agora respira fundo, porque no próximo bloco nós vamos fechar tudo isso. E você vai entender por que nada do que você viveu foi em vão. E como tudo isso está conectado com algo maior do que você imaginava. Você não chegou aqui por acaso. Se você chegou até esse ponto, existe algo maior acontecendo. Algo que vai além de dinheiro, além de sair das dívidas, além de prosperar materialmente. Existe um alinhamento sendo construído. Existe um chamado sendo respondido. Existe uma transformação que começou muito antes de você perceber. E agora você começa a entender. Tudo aquilo que parecia atraso estava te preparando. Tudo aquilo que parecia perda estava te ensinando. Tudo aquilo que parecia injusto estava te fortalecendo. E mesmo nos momentos mais difíceis, quando você pensou em desistir, algo te manteve de pé. Isso não foi coincidência. O salmo começa com um pedido urgente. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. E termina com uma afirmação de confiança. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Isso mostra uma jornada, uma transformação interna, um caminho que começa no desespero, passa pela consciência e termina na certeza. E esse caminho agora também é seu. Você saiu do lugar onde tudo parecia travado. Você começou a enxergar o que antes não via. Você entendeu padrões que te prendiam. Você decidiu mudar. Você sustentou essa decisão. E agora você começa a viver uma nova realidade. E talvez ainda não esteja perfeito. Talvez ainda existam desafios. Talvez ainda existam ajustes. Mas algo mudou. E isso é irreversível. Você não é mais a mesma pessoa. E isso significa que sua vida também não será mais a mesma. Agora, guarda isso com você. Você não está sozinho. Você não está perdido. Você não está atrasado. Existe um tempo. Existe um processo. Existe um propósito. E se você continuar, se você permanecer, se você sustentar, a abundância deixa de ser promessa e se torna realidade. Engrandecido seja Deus,